Olá pessoal, sejam todos vocês uma grande benção em um nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pede e não recebe porque pede mal. Por que o Senhor Jesus rejeitou os fariseus e os hipócritas quando ele veio aqui na terra no ministério terreno dele? Por quê? Porque os hipócritas e os fariseus, eles sabiam da verdade, mas eles na realidade deturpavam a verdade, né? Eles queriam os mandamentos dos homens cumprindo-se e não os mandamentos de Deus. Ou seja, eles usavam o mandamento de Deus, usavam a lei de Deus para prejudicar o próximo, para prejudicar os homens, para fazer leis concernentes do mundo junto com a lei de Deus. Eles embaralhavam as coisas, eles misturavam as coisas, né? É como hoje em dia, muitas vezes, a gente vê, né, que em muitos pregadores e em muitos homens de Deus, eles não usam a sabedoria da maneira correta, né? O que acontece? Muitos deles dizem: Moisés viu que Deus era com ele. Josué viu que Deus era com ele. Mas você vê que há uma insignificância nesta palavra, porque Deus não era com Moisés, Deus não era com Josué, meu amigo e minha amiga. Deus é com Josué, Deus é com Moisés, porque Deus, ele é eterno. Moisés e Josué, eles estão vivos. Então, em cada passagem, né, de todo esse universo, em cada ponto da passagem de cada desse universo, você nunca deve falar, meu amigo e minha amiga, Deus era com fulano de tal, Deus era comigo, Deus era com ele. Não! Deus é comigo, Deus é com ele, Deus é com fulano de tal. Porque Deus é eterno. Quando você usa o verbo era, significa de algo que existia e não existe mais. Será que você não pensa? O Espírito Santo está dentro de você, mas ele não vai te cobrar essas coisas, porque ele sabe que são coisas comuns. Deus não vai ficar falando essas coisas comuns para você, né? Então, mas você tem que raciocinar, porque a gente já aprende com as coisas mundanas. Quando você estuda, quando você entra numa escola, você vê o verbo do passado, o verbo do porvir, o presente, o passado, o futuro, né? Então, meu amigo e minha amiga, você já raciocina isso. Então, por que você, nas coisas de Deus, né? E aí você fala: mas você tem que respeitar Deus, você tem que temer a Deus. Mas o temor de Deus não é esse. O temor de Deus é você respeitar Deus da maneira certa. Dar a Ele o valor e os méritos que Ele tem, que Ele merece, que Ele conquistou. Ou então, muitas vezes, as pessoas falam de maneira diferente, né, do que está escrito na palavra de Deus, né? Eles não pedem para honrar o Senhor Jesus, mas pede para honrar a si próprio, né? Então, essa é que é a verdade. Quando o Espírito Santo nos exorta, nos ensina, é porque na realidade ele está indignado, né? Porque ele vê, ele conhece que nós temos sabedoria para muito mais do que isso, para discernir, né? E muitas vezes os pregadores falam: o Espírito Santo, não sei o que tem lá, o Espírito Santo fez isso, o Espírito Santo é aquilo, o Espírito Santo é Deus. Mas peraí, como é que está escrito na palavra de Deus? Está escrito com I ou com E? Um E. Está escrito E, é Espírito Santo, porque o E levanta, é Espírito levanta. Agora, Espírito, você está se referindo, meu amigo e minha amiga, a demônios, a espíritos caídos, que perderam a glória de Deus e caíram. Então, você acha que você está tratando o Espírito Santo, o próprio Deus, de maneira correta, e você ainda se acha que você é o que sabe tudo? Mas não sou eu que sei tudo, é o Espírito Santo, o Espírito do Deus Altíssimo, que está falando isso para mim, em primeiro lugar, e para você, meu amigo e minha amiga. Que ninguém é melhor do que ninguém. O Espírito Santo, ele usa aqueles que não são nada para exortar aqueles que acham que são muito, que são tudo. Ele usou uma jumenta para repreender Balaão, o profeta Balaão, né? Então, meu amigo, ele não iria usar
Um cara como eu, que sou menos e pior do que a moleca do cocô daquela jumenta de Balaão, não sou melhor do que você em nada, mas se você ama o Senhor Jesus, se você ama o Espírito Santo, se você ama Deus, você tem que mudar. Você tem que parar de usar as palavras de velho profeta, porque você não é velho profeta, você não é um falso profeta, você é um homem de Deus, escolhido por Deus, guiado pelo Espírito Santo. Então comece, meu amigo e minha amiga, a raciocinar como você vai tratar a Deus. Então essa aqui é a verdade. Essa aqui não é uma crítica, não é uma reclamação, sabe? É um ensinamento que o próprio Espírito Santo está fazendo para cada um de nós, para que nós venhamos acordar, né? E não deixar que a apostasia do mundo, vinda do inferno, se aposse de nós, né? Porque a apostasia, o esfriamento espiritual, é isso. É quando a pessoa começa a deturpar as coisas de Deus, a palavra de Deus, começa a desrespeitar Deus e começa a levar as coisas comuns, achando que está fazendo a vontade de Deus, que está agradando a Deus, mas na realidade, lá no fundo, ela está sendo enganada pelo diabo, pela filosofia mundana, pela filosofia da carne. Se o mundo diz Espírito Santo, né, e escreve com E maiúsculo, até o nome de cidade, porque eu vou chamar o Espírito do meu Pai Celeste, ou seja, o próprio Pai Celeste, de Espírito com I, escrever com E maiúsculo e falar Espírito. Espírito, não é Espírito, é Espírito Santo. Espírito Santo com E. Não importa quanto tempo você tem de evangelho, não importa qual o seu estudo, quanto você já teve, meu amigo e minha amiga, para o Espírito Santo, para o Senhor Jesus, você não sabe nada, porque quem sabe tudo é Deus. Nós não sabemos nada, Deus é quem sabe todas as coisas, Ele é quem conhece todas as coisas, Ele é o dono do saber e do entendimento, mas Ele leva em conta o tempo da nossa inocência, da nossa, da nossa ignorância. Porque isso é uma ignorância. Então Deus ele tem perdoado o povo dele, os servos dele, por causa que ele leva em consideração o tempo da sua ignorância. Mas a partir do momento que o Espírito Santo revela para mim e para você, meu amigo, aí já não é mais ignorância, aí já é desobediência, já é rebeldia, aí já é falta de temor. Você entendeu? É porque eu sou melhor do que você? É porque eu sei mais do que você? Não. Sou pior do que a moleca do teu cocô, meu amigo. Eu não sou nada, não sou nada, não sou nada. Quem me usa é o Espírito Santo, porque eu não sou merecedor, mas Ele, pela infinita misericórdia dEle, por causa do nome do Deus Altíssimo, que é o Senhor Jesus, Ele tem me socorrido, tem me usado. Eu não sou um pastor, eu não sou um bispo, eu não sou nem um obreiro, eu sou um homem de Deus com o reino de Deus dentro de mim, e Ele pode me usar quando Ele quiser, como Ele quiser, a hora que Ele quiser. Jesus pode, Ele pode me usar, eu sou dele, eu não sou de mais ninguém, me entreguei para Ele, e você também é. Mas agora, meu amigo e minha amiga, comece a raciocinar as coisas dele direitinho, como Ele quer e que agrade a Ele. Jesus Cristo, é Ele, é esse Ele que nós estamos falando, é Jesus Cristo, não é um outro ser. Agora nós vamos apresentar, meu amigo e minha amiga, a garrafa com água aqui diante do vídeo, e vamos pedir que você apresente também aí. Se você não tem agora, dá um pausa no vídeo e apresenta a garrafa com água ou o copo com água aí, porque Deus ele vai nos dar o discernimento, Ele vai nos ajudar. Ó soberano e glorioso Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nós apresentamos ao Senhor estas águas, rogamos e imploramos ao Senhor, Pai, que o Senhor coloque a unção do Senhor, as virtudes do Senhor, e que quando nós fizermos desse elemento sagrado, que o Senhor nos molde com a sabedoria do Senhor, meu Pai, nos molde com o temor do Senhor, nos ajude, nos molde com a sabedoria do Senhor, porque o Senhor está dentro de nós. Então, meu Pai, nos guia segundo a Tua vontade e o Teu querer, Pai justo. Não deixa a gente, meu Pai, fazer a nossa vontade, nem a vontade da nossa carne, nem do nosso espírito, mas do Espírito do Senhor, Senhor Jesus, que é o meu Pai e o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Nos guia e nos domina 100% para que toda a Tua vontade seja feita através de nós, Senhor Jesus. E que assim seja. Amém. E graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, agora nós vamos fazer uso do elemento sagrado para que o Pai Celestial nos dê a vitória total e completa em Cristo Jesus e no Senhor Espírito Santo. Fiquem todos vocês abençoados nos braços santos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau, pessoal. Amém. E graças a Deus.